Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, eis aí a descrição de Jesus, como João o viu, o relato que João dá acerca da sua visão de Cristo. Os irmãos mantenham marcado, vamos para 1 João. 1 João. Poucas páginas antes aí. 1 João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, aqui esse texto de 1 João nos diz, irmãos, haverá um dia do juízo. E no dia do juízo se manifestará, ou não, confiança. Nem todos têm prazer em estar na presença de um juiz. Mesmo muitos têm temor de comparecer na presença do juiz. E todos nós compareceremos no juízo. E naquele dia poderemos ter confiança. Se hoje nós somos neste mundo como Jesus. Então aqui está dizendo, somos, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Jesus é, também nós somos neste mundo. Então alguém pode perguntar, como Jesus é? A palavra de Deus diz em Efésios, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Jesus diz nos evangelhos, basta ao discípulo ser como o mestre. Então assim somos chamados a ser imitadores de Deus, sermos semelhantes ao nosso mestre Jesus. João diz, nós somos, sim, nesse mundo nós somos, como Ele é. E como Jesus é? Então, voltemos para Apocalipse. Apocalipse nos descreve como Jesus é. Espiritualmente falando, como devemos ser. Então, no versículo 12, versículo 13 do capítulo 1 de Apocalipse, nos diz: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Primeiro, Jesus é semelhante a filho dos homens. Jesus é um como nós. Assim também nós somos chamados a imitar Jesus. E não sermos isolados, separados, não sermos pessoas egoístas, mas sermos identificados com os outros irmãos. Jesus Cristo é semelhante a filho de homem, porque Ele se fez homem. Para experimentar a morte por todos nós, Jesus se fez homem. Jesus se fez semelhante aos irmãos, participante de carne e sangue. Jesus, como homem, sabe tudo que o homem passa. Jesus experimentou sofrimentos e dores, angústias, assim como o homem experimenta. Jesus é semelhante a filho de homem. Assim também nós devemos nos assemelhar, buscar nos assemelharmos aos
irmãos, pelo menos termos simpatia. Simpatia. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas se você não tiver simpatia, nem alegria, nem choro você manifestará. Então Jesus é semelhante a filho de homem. Aqui nos diz também que ele estava com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Já temos considerado, são as vestes sacerdotais. Jesus, hoje, está diante de Deus como nosso sumo sacerdote. Quem é o sumo pontífice? Não é o Papa, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Jesus, com seu coração compassivo, misericordioso, chama: vinde a mim, todos. Todos. Por que eu vou ao intermediário, se eu já posso acessar diretamente o trono da graça? Jesus aqui, então, age como sumo sacerdote. E em que nós somos semelhantes a ele? Porque aí no versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse, nos é dito: Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Assim como Jesus é, nós também somos. Se Jesus é consagrado ao Pai, nós também somos consagrados ao Pai, ao nosso Pai. Se Jesus tem ação de sacerdócio, nós também somos sacerdotes. Segundo Ele é, nós também somos. Se Jesus vive separado para as coisas concernentes a Deus, assim também nós somos consagrados para as coisas concernentes a Deus. Vivemos a nossa vida, mas aquilo que é de Deus, damos para Deus. Aquilo que é de César, damos para César. Mas nós temos a nossa consagração, assim como Jesus tem. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Então a cabeleira do Senhor é branca. Muitas mulheres não vão gostar disso aqui não. Eu tenho que imitar Jesus nessa cabeleira branca? Espiritualmente falando, sim. Cabeleira branca significa o quê? Está fácil. Maturidade. Jesus é comparado aqui com anciãos de dias. Assim também nós somos chamados a sermos pessoas crescidas, amadurecidas no Senhor. Já é tempo de deixarmos a meninice. Já é tempo de deixarmos ser como crianças levadas por todo vento de doutrina. Mas a ordem do Senhor é: cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Somos chamados ao amadurecimento espiritual. Então Jesus tem cabelos brancos como alva lã. Manifesta aqui, irmãos, a sua sabedoria, a sua experiência, a sua maturidade. Assim como Ele é, também nós somos desse mundo. Nós somos chamados a sermos sábios. Vejam como vocês estão vivendo, não como tolos, mas sim como sábios. Seus cabelos brancos deveriam te indicar sabedoria. Seus cabelos brancos deveriam te indicar: já é tempo de abandonar a tolice, a insensatez. Assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Continua João expressando a aparência do Senhor, versículo 14, parte B. Os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo. Isso nos fala, irmãos, do discernimento. Marca aí, vamos para Provérbios. Provérbios 24.
perdão, é 28. Provérbios capítulo 20, versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo mal. Olhos como chama de fogo, olhos que dissipam todo mal. Olhos como chama de fogo nos fala, irmãos, do discernimento. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. No contexto é, não sejais participantes com os filhos da desobediência. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olhos como chama de fogo, olhos que fazem separação, olhos que discernem aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é desagradável. O rei dissipa todo mal com seus olhos. Assim como Jesus é, também nós devemos ter discernimento. Devemos ser pessoas íntegras. O versículo 15 do Apocalipse 1 diz acerca dos pés do Senhor. Os pés do Senhor são semelhantes ao bronze polido. Semelhantes ao bronze polido. Eu fechei Efésios 5, mas agora seria Efésios 5:11. Voltando lá. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Os pés do Senhor, irmãos, são pés como bronze polido. Bronze na palavra de Deus fala de juízo, julgamento. Então Efésios diz, devemos reprovar, julgar as obras infrutíferas das trevas. O nosso caminho, os nossos pés como bronze polido, devem levar juízo, ou devemos caminhar caminhos de juízo, caminhos de justiça. Não podemos ser coniventes com o mal, pois os nossos pés são bronze polido. Eis o altar de bronze, onde a vítima era colocada. No altar de bronze fazia-se a oferta pelo pecado. No altar de bronze, o pecado era condenado. Então os pés são semelhantes ao bronze polido, ou seja, caminhos que aprovam o bem, mas também reprovam o mal. A voz do Senhor, João diz, voz como de muitas águas. Isso nos lembra uma cachoeira, uma cascata. Um som ensurdecedor, um som que prevalece. A voz do Senhor, voz como de muitas águas, autoridade superior. Assim também as nossas palavras devem ser palavras de autoridade. Não podemos ser aqueles que mudam palavras, aqueles que falam sim e não. Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Versículo 16 do Apocalipse 1. Tinha na mão direita 7 estrelas. Então Jesus carrega na sua mão 7 estrelas. E o que são essas 7 estrelas? O versículo 20 diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A palavra anjo também poderia ser traduzida como mensageiros. Os 7 anjos são os 7 mensageiros
das 7 igrejas. Jesus tem os 7 mensageiros na sua mão direita. E o que isso nos fala? Da inteireza. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. O Senhor não tem apenas uma estrela, nem 2, nem 3. O Senhor carrega nas suas mãos 7 estrelas. 7 estrelas das 7 igrejas. O Senhor não deixou nenhum mensageiro fora de sua mão. Todos os mensageiros do Senhor estão sob o seu controle, na sua mão. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então o Senhor tem na sua mão os 7 mensageiros. Todos os ministros de Deus, todos aqueles que trazem a palavra de Deus estão na mão do Senhor. Mas em Corinto, os irmãos estavam fazendo divisões, partidarismo. Eles não queriam as 7 estrelas na mão do Senhor, queriam apenas uma. Uns diziam, eu sou de Paulo. Basta eu ser do mensageiro Paulo. Outros diziam, não, eu sou do mensageiro Apolo. Outros diziam, eu prefiro o mensageiro Pedro. Mas o Senhor está falando, vocês são carnais, vocês são crianças. Tudo é vosso. O Senhor tem na sua mão todos os 7 mensageiros. Deus usou durante a história vários e vários homens, várias e várias mulheres de Deus, sim. Mas alguns partidarizam. Alguns só querem saber de uma estrela, de um mensageiro. Os luteranos não querem saber dos calvinistas. Os calvinistas não querem saber dos arminianos. Os wesleyanos não querem saber dos outros. Não, irmãos, tudo é vosso. Ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Todo o ministério da palavra de Deus durante a história da igreja é nosso. É nosso. Vamos ouvir, vamos ter como nosso. Todos os ministros de Deus, tudo é nosso. Então eu não vou me dividir por quem quer que seja. Se Cristo recebe, eu recebo. Se Cristo rejeitar, eu rejeitarei. Mas quem sou eu para rejeitar aquele a quem Cristo recebeu? Cristo recebeu Paulo, recebeu Apolo, recebeu Pedro. Mas os irmãos em Corinto estão dividindo, porque são carnais. Como Cristo é, também nós somos nesse mundo. Nós somos pela unidade, somos pelo todo. Somos pela igreja, somos pelo corpo completo de Cristo. Testemunhamos
a unidade dos filhos de Deus. Testemunhamos que o Senhor tem os 7 mensageiros na sua mão. Não somos pela parcialidade, nem fazemos partido. Cuidamos, irmãos, da igreja, do interesse da unidade. Voltando para o Apocalipse, diz que ele tinha na mão direita as 7 estrelas, e no versículo 16, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Uma afiada espada de 2 gumes. O que isso significa? Vamos para Salmo 149. Salmo 149, versículo 6. Versículo 5. Exultem de glória os santos, e no seu leito cantem de júbilo. Então os santos se alegram, os santos cantam. Versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Os santos têm em seus lábios os altos louvores de Deus. Mas será que eu sou santo? Eu não fui canonizado ainda, não fui beatificado. Santo é aquele que foi separado por Deus, chamado por Jesus. Esse é santo. Não há um processo de canonização. Então os santos se alegram, se exultam de glória, os santos cantam de júbilo, os santos têm em seus lábios altos louvores de Deus. 6, parte B. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Isso aqui é profético. No futuro, o Senhor Jesus trará vingança. O Senhor Jesus trará castigo sobre os povos. O Senhor Jesus trará o seu reino e os seus santos, conforme Apocalipse 19, virão juntamente com ele. Mas agora, no tempo presente, essa espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Vamos para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui a palavra de Deus é comparada, é superior a qualquer espada de 2 gumes. Nas suas mãos estejam espada afiada de 2 gumes. Mas aqui a espada afiada não está na mão do Senhor. Na mão do Senhor estão as 7 estrelas. A espada afiada sai dos lábios do Senhor. Como é que algo passou da mão para os lábios? Como que a espada saiu da mão do santo e foi para o lábio do santo? A palavra de Deus diz, irmãos, você fala aquilo que vem do seu coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. De que está cheio o coração de Jesus? Da palavra de Deus. Então a palavra de Deus encheu o coração de Jesus. E agora dos seus lábios sai essa palavra de Deus. Assim como Jesus é, também nós somos. Então somos chamados a ter o coração cheio da palavra de Deus, para que dos nossos lábios também saia essa espada afiada de 2 gumes. Essa palavra que penetra, essa palavra que
corta. Essa palavra afiada, essa palavra certa, essa palavra que por um lado traz vida, mas por outro lado traz também juízo. A palavra de Deus, da sua boca sai afiada espada de dois gumes. Também Apocalipse 16, 1:16 diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quem na palavra de Deus teve o rosto brilhante? Vocês lembram de alguém? Moisés. O Salmo 34 diz: contemplai o Senhor, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Então, o rosto brilhando como o sol nos fala da glória de Deus, nos fala de uma vida sem nada do que se envergonhar. Não é preciso abaixar os olhos nem o rosto de vergonha. Não é preciso, como Adão, ouvindo a voz de Deus, fugir e esconder. Rosto brilhando como o sol, nos fala de uma vida íntegra. 1 João 2 diz, 1 João 2, 28, por favor. João 2, 28, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Assim como Jesus é, também nós somos, irmãos. O nosso rosto também, espiritualmente falando, deve brilhar como o sol. Nada deve nos envergonhar. Nada deveria nos envergonhar. Nenhuma pendência, nenhum pecado oculto, nenhuma prática perversa, nada. Aqui o apóstolo diz: filhinho, permanecei nele. Naqueles dias que Moisés permaneceu diante de Deus, aprendendo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, a glória do Senhor encheu o próprio corpo físico de Moisés, a ponto da glória do Senhor se manifestar no seu rosto. O rosto de Moisés brilhava. Assim também, se nós permanecermos na presença de Deus, o nosso rosto brilhará. Nós não precisaremos fugir envergonhados da vinda do Senhor. Não temos medo de encontrar o Senhor, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento. Nós não fugiremos envergonhados. Nosso rosto brilhará como o sol. Se somos como Jesus, não há motivo para escândalo, para vergonha. Voltando para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando vi, caí a seus pés. Ninguém permanece em pé na presença do Senhor. Tamanho o poder do Senhor, tamanha a glória do Senhor. Vários outros personagens bíblicos, quando viram Jesus, caíram. Quando tiveram a experiência da presença de Deus, perderam as suas forças físicas. Nós lembramos, irmãos, de Daniel, lembramos de Moisés, lembramos de Isaías, que teve aquela experiência, viu a glória do Senhor, sentiu sobre si condenação. Ai de mim, vou perecer, vou morrer. Ninguém permanece na presença do Senhor irredutível. João, o apóstolo, aquele apóstolo chamado apóstolo do amor, aquele que inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, caiu. Aquele tão íntimo do Senhor, até mesmo ele, caiu por terra, caiu como morto, caiu aos seus pés como morto. Quando vi, caí a seus pés como morto. Também isso aqui ilustra, irmãos, o que acontece quando alguém tem uma experiência verdadeira com o Senhor. Ele cai aos pés do Senhor.
Talvez hoje ele, por ignorância, é um blasfemo, é um perseguidor. Mas quando Jesus se lhe aparecer, ele vai cair aos pés do Senhor. Quando Jesus se manifestar ao pecador, ele cai aos pés do Senhor. E assim, devemos permanecer em toda humildade aos pés do Senhor. Nós temos ouvido falar de Maria, que em 3 circunstâncias esteve aos pés do Senhor, quando vi cair a seus pés como morto. Isso nos mostra a reverência, o temor que é devido ao Senhor. Isso nos mostra a posição que devemos ter de adoradores sinceros aos pés do Senhor, cair como morto. Mas era para ele ficar naquela posição? Não. Deus, Jesus, não quer ver nenhum de nós caído. Deus, Jesus, não quer ver o pecador caído. Deus não deixa o pecador caído. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. O que de especial tinha naquela mão direita? Que a mão direita do Senhor é diferente das outras mãos? Poder, sim, tem poder, mas fisicamente. Marcas. Ele pôs sobre mim aquela mão, a mão direita. Também tinha na mão esquerda. Mas a mão direita do Senhor tem as marcas. Nós podemos perguntar, Senhor, que marcas são essas? E o que ele vai responder? São as feridas, que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quando Jesus apareceu ressuscitado para os discípulos, Tomé disse, eu tenho que colocar a mão do seu lado. Eu tenho que colocar o dedo nas suas chagas, para eu acreditar. E Jesus apareceu, falou para ele, toca. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, Jesus permanece com as suas marcas. Ele ressuscitou, mas as marcas ficaram, a cicatriz ficou. Poderia ter restaurado, né? Jesus restaurou um homem que tinha a mão ressecada, estende a mão. Jesus poderia dizer, cicatriz, chaga, fecha. Mas ele não fez assim. Ficaram aquelas marcas. Marcas do amor, do Calvário, da redenção, da misericórdia. Jesus, com aquela mão misericordiosa, tocou em João, porém ele pôs sobre mim a mão direita. E assim, ainda hoje, irmão, se você está caído, prostrado, se você está desanimado, saiba, Jesus Cristo estende para você a sua mão direita, dizendo, não temas, não tenha medo, não temas. Várias e várias vezes a Escritura orienta, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo do presente. Não precisa ter medo do futuro. Não tenha medo. O passado já passou. Não viva ansioso, não viva preocupado. Não temas. E Jesus aqui, pelo menos vai dar 4 razões pelas quais nós não devemos temer. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Isso é um título de Deus. Aqui nos mostra a divindade do Senhor. Ele é Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui nos lembra a origem, aqui nos lembra o destino. Quem é o primeiro? Não sou eu, irmãos, é Jesus. Quem será o último? Não sou eu, irmãos, é Jesus. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele dá a primeira e dá a última palavra. A minha história não é o ápice de tudo. Ou o que está acontecendo comigo não terminou, porque Jesus é quem dá a última palavra. Não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último.
Eu sou o último. Todos os governos podem passar, mas Jesus não passará. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Então, Hebreus diz que Jesus hoje vive intercedendo por nós. Não tenha medo. Você tem diante de Deus alguém que intercede por você. Você tem alguém do seu lado. Você tem alguém com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui no meu português está se, né? Às vezes alguém poderia ter como condicional. Nós podemos dizer, uma vez que, já que Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos afirmar. Não precisamos colocar na condicional. Ele é por nós. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não tenha medo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo, eu estive morto. E qual o proveito da morte de Jesus para nós? Para que nos serve a morte de Jesus? Aqui no 34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Então a morte de Jesus diz acerca da nossa defesa. Há aqueles que querem nos condenar. Aqueles que falam mal de nós. Aqueles que sofrem bullying. Jesus os defende. Talvez você é acusado. Talvez diante dos homens você é reprovado. Mas saiba, diante de Deus você tem Jesus Cristo, que intercede por você. E pela morte de Jesus, ninguém poderá te condenar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e vive intercedendo por nós. Não tenha medo. 1, porque Jesus é Deus. 2, porque Jesus ofereceu-nos uma morte redentora. Estive morto. E eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus ressuscitou. Irmãos, das assim chamadas religiões, o único líder que morreu e ressuscitou é Jesus Cristo. Buda morreu. Confúcio. Mahoma. Maomé. Todos eles morreram. Mas Jesus Cristo faz o cristianismo diferente de tudo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo, porque Jesus é Deus, porque Jesus nos deu uma morte redentora, porque Jesus hoje vive intercedendo por nós. Não tenha medo, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Isso nos fala do controle. Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Se Jesus tem as chaves da morte e do inferno, então por que os crentes morrem?
Por que os santos de Deus morrem, se Jesus tem domínio sobre a morte? Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas você disse que ele tem o controle da morte? Tem. Jesus tem as chaves da morte. Ele pode chamar, convidar alguém para entrar, entra, venha. E ele também pode dizer, saia. Então hoje, os santos que morrem são preciosos. A morte dos santos a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Mas haverá um dia em que Jesus, esse que tem controle da morte, falará, e os mortos ouvirão a voz de Cristo e ressuscitarão. Quem tem esse poder? Quem tem essa chave? Jesus. Jesus tem a chave da morte, venceu a morte e agora oferecerá vida, ressurreição a todos. Jesus bradará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus tem as chaves da morte. Jesus tem as chaves do inferno. No grego, Hades. Tem as chaves da morte, as chaves do inferno. Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle da igreja, tem o controle dos mensageiros, tem um controle até mesmo principados e potestades que lhes são inimigos. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:19 diz: escreve, pois, as coisas que vistes. Lá no início nós vimos que o Senhor diz que abençoado é aquele que lê. Agora aqui diz, escreve. João, você tem que escrever. Isso aqui nós já dissemos, já comentamos. Eu incentivo, irmãos, para que você leia, para que você seja alfabetizado. Se houver aqui alguém que não é alfabetizado, busque alfabetizar-se. Busque ler. Pratique a leitura. João, então, deveria escrever. O Senhor nos chama para ler, para escrever. Somos chamados, irmãos, a crescer em graça, em conhecimento, em ciência. Nós somos corpo, alma e espírito. Não é porque você se converteu ao Senhor que você vai deixar a sua mente fraca. Não, você deve buscar o conhecimento, deve buscar aprender mais e mais. Aprender. Ah, não, mas eu já sou velho. Estudar me cansa. Não, busque aprender. João, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. João aqui nos dá um resumo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala, 1, das coisas que João viu, 2, das coisas que são, 3, das coisas que haveriam de acontecer depois daquelas coisas que João viu. As coisas que João viu, irmãos, está no capítulo 1 de Apocalipse. João, no capítulo 1, viu a Jesus Cristo. Então, nos fala da pessoa de Jesus. O assunto que trata da pessoa de Jesus, na teologia sistemática, é a cristologia, o estudo acerca de Cristo. E na história da igreja, esse foi o primeiro assunto que os irmãos debateram, cristologia. As coisas que são escritas no Apocalipse 2 e 3, nos fala da igreja, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, nos fala da história da igreja. Aquelas igrejas existiram, literalmente, mas aquelas igrejas foram escolhidas, penso eu, como um retrato do que aconteceria profeticamente na igreja. Tratam da história, desde Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Capítulo 2 e 3. E o estudo da igreja na teologia
Essa matéria se chama eclesiologia, estudo da igreja. O que é a igreja? Mas também Apocalipse fala das coisas que hão de acontecer, principalmente das coisas que hão de acontecer, pois o livro de Apocalipse é um livro profético, a profecia deste livro. Por isso que nós temos Apocalipse 2 e 3 como profético, porque o livro de Apocalipse é um livro profético. São igrejas que existiram no tempo? Sim, mas também são igrejas proféticas. As coisas que hão de acontecer. Isso nós vemos especificamente a partir do capítulo 6, quando o Cordeiro de Deus começa a abrir os selos do livro, as coisas futuras. E na teologia, essa matéria é chamada de escatologia. Então nós temos cristologia, eclesiologia, escatologia, as coisas futuras. Esse é o assunto do livro de Apocalipse. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui Jesus diz que há um mistério. Se há um mistério é porque antes de Apocalipse não foi revelado. Se há um mistério é porque lá no Velho Testamento não tinha sido mostrado. As 7 estrelas são os 7 anjos. São os anjos das 7 igrejas. Estrelas, lá no Velho Testamento, nós podemos interpretar como os filhos de Abraão. Porque certa vez Deus disse para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Então, por um lado, estrelas, na palavra de Deus, nos fala dos filhos de Abraão. Nos fala de nós, igreja, os filhos espirituais, os filhos celestiais, os filhos da fé. Mas também, estrelas, na palavra de Deus, nos fala dos anjos. As estrelas. O próprio Apocalipse vai dizer que a cauda do dragão arrastava 1/3 das estrelas do céu. Os anjos. Mas aqui Jesus usa estrelas para representar mensageiros. Essa palavra anjo, como eu disse, pode ser traduzida também como mensageiro. Eis aí envio o meu anjo diante da tua face, usada na profecia acerca de João Batista. Eis aí envio o meu mensageiro. João Batista era aquele anjo, aquele mensageiro. As 7 estrelas são os 7, que eu estou falando 7, aqui não tem 7. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. São os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ah, mas isso é mistério também? Mas havia candeeiro lá no tabernáculo, lá no templo de Salomão. Havia um candeeiro, havia um candelabro. Como é que você diz que é mistério? Porque Jesus está dizendo que é um mistério. O assunto da igreja era um mistério. Deus, o Pai, revelou o seu mistério a Pedro. O mistério de Deus na Bíblia é chamado Cristo. Mas Cristo também tem um segredo. Cristo também tem um mistério, que é a igreja. A igreja é um mistério de Cristo. E Cristo vai revelar. Revelou a Pedro, revelou aos apóstolos, revelou a nós. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E Jesus Cristo hoje, como sumo sacerdote, cuida desses candeeiros. Qual é a função do candeeiro? Iluminar. Candeeiros são as igrejas. Qual a função da igreja na terra? Por que a igreja está aqui na terra? Para quê? Para iluminar. Para trazer a luz do Senhor. Vocês, Filipenses diz, são como luzeiros no meio de uma geração perversa e corrompida. Então, Jesus trabalha nos candeeiros. Jesus fornece o óleo que nos fala do Espírito Santo. Jesus mantém a luz desses candeeiros.
Se é necessário cortar o pavio, Jesus cortará, como nós dissemos. Irmãos, existem pecados que são pecados para a morte. E Jesus pode trazer no seu juízo a morte física, como ele trouxe para Ananias e Safira. Jesus, como sumo sacerdote, quer que esse candeeiro brilhe. Jesus, então, trabalha para que nós venhamos a brilhar a nossa luz diante dos homens. Jesus, como sumo sacerdote, está intercedendo. Mas Jesus, como sumo sacerdote também, inspeciona essa luz desse candeeiro. Jesus, como sumo sacerdote, após a inspeção, intervém. Ele pode intervir, fazendo com que a luz brilhe. Ele pode intervir, enviando mais e mais óleo, enviando a ação do Espírito Santo de Deus. E se você olhar na história da igreja, você verá várias e várias manifestações do Espírito Santo avivando a obra de Deus. Vários e vários avivamentos, revivamentos, manifestações gloriosas do poder do Senhor. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O Senhor permitindo, a partir desse ponto nós prosseguiremos próxima vez. Deus abençoe os irmãos. Então guardem, assim como Jesus é, seja você.